Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Socorro dos Aflitos, né? Eu quero transmitir uma palavra de Deus, uma mensagem ao teu coração nesta noite aqui, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Abra lá a tua Bíblia, você que acompanha as Escrituras Sagradas conosco. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. Vamos ler junto a palavra de Deus, que diz assim: A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram incomuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha só. E então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amados, olha aí a palavra de Deus. No livro de Atos aqui nós encontramos um relato de como era a igreja cristã, tá? Como era a igreja primitiva, na verdade, tá? Esta igreja primitiva foi logo após ali a morte e ressurreição do Senhor Jesus, tá? Que a igreja começou a ser levada avante pelos apóstolos do Senhor Jesus. E nós encontramos algo aqui que é totalmente, tá? Totalmente contrário ao que é anunciado, ao que é pregado hoje, tá? Ao que é vivido hoje pela igreja que se diz Igreja do Cordeiro, ou igreja cristã, ou igreja do Senhor Jesus. Por que razão que está mudada aqui? Nós observamos aqui a primeira coisa, tá? Que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Tá vendo a diferença? Era o coração e a alma dos que criam, diz a Bíblia Sagrada. Ou seja, não só os apóstolos que pregavam a palavra de Deus ali logo após a assunção do Senhor, não só os apóstolos, mas também como a igreja, as pessoas que eram agregadas, que eram trazidas por Deus a serem agregadas ao corpo do Senhor Jesus aqui na igreja, tá? A Bíblia diz que o coração e a alma era uma. Eram unidos, diz a palavra de Deus. Eram unidos, não tinha esse negócio de denominação, não tinha esse negócio de placa denominacional para a igreja primitiva. Tá? E diz a Bíblia Sagrada, amados, que naquela época lá, o desejo de Deus sempre foi, tá? Para que a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus, ela estivesse em um patamar abençoado. Um patamar abençoado onde que os mais abastados, diz a Bíblia Sagrada, que vendiam as suas propriedades que estava sobrando, né? Vendiam propriedades, vendiam casas, vendiam bens que tinham e traziam, diz a Bíblia Sagrada, inclusive aqui até mesmo esse Barnabé, diz a Bíblia Sagrada, ele vendeu também uma propriedade, esse Barnabé aqui, ele já era apóstolo. Ele vendeu a sua propriedade, trouxe, diz a Bíblia Sagrada, e depositou diante do altar de Deus, aos pés dos apóstolos que ali estavam pregando, toda aquela fortuna daquela venda. E o que era feito o pastor Roberto com aquele dinheiro todo que eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos? Amados, os apóstolos pegavam e compravam outras fazendas para si. Os apóstolos pegavam e mandavam para um banco depositar para as contas deles.
Tô gozando da cara desses sem vergonhas que estão por aí. Não, naquela época não tinha esse negócio, sabe por quê? Porque Deus era com os apóstolos verdadeiramente, Deus era com a multidão dos que criam. Sabe por quê? Porque eles viviam unânime na presença de Deus. Esse dinheiro que era trazido ali, depositado aos pés dos apóstolos, a Bíblia Sagrada diz que eles repartiam com os membros da igreja, viu? Eles repartiam com os membros da igreja os necessitados. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não tinha necessitado algum. Sabe por que Deus se agradava disso, amados? Porque Deus gostaria verdadeiramente que todos, quando se reunissem na sua casa, estivessem no mesmo patamar de bênçãos de Deus nas suas vidas. Para que todos pudessem louvar a Deus unânime, com alegria e singeleza de coração. Todos se reuniam com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, de darem glórias e honra ao Criador por Ele ter abençoado as suas vidas. Eles se reuniam com o único propósito de louvarem a majestade santa que está nos céus. E diz a Bíblia Sagrada que nesta época, onde a igreja estava abençoada desta maneira, Deus fazia milagres e maravilhas extraordinárias no meio da igreja. Sabe por quê? Porque dentro da igreja não tinha pobre murmurando, não tinha necessitado murmurando, tá? Não tinha pessoas lá num canto chorando a miséria. Não tinha pessoas lá murmurando contra os apóstolos, porque os apóstolos eram homens de Deus, não era essa cambada de sem vergonha, não era essa cambada de ladrão que hoje estão usando os milhões e milhões para enriquecer ilicitamente. Hoje estão usando os milhões que Deus envia para a igreja através de dízimo e oferta para comprarem mansões, casões, apartamentos, para comprarem mansões em todas as partes da terra, para guardarem dinheiro em abundância, enquanto a igreja vive pessoas miseráveis, pessoas passando necessidades, pessoas passando fome, pessoas pagando aluguéis, pessoas que não têm condições no mínimo de chegarem dentro da igreja e poderem se alegrar junto com os apóstolos, com os diáconos, com os bispos, porque eles têm o que comer, eles têm o que beber, eles têm onde morar decentemente, seus filhos estão felizes, porque, na verdade, eles estão falando de um Deus que vai abençoar a família. Que família? Que família está sendo criada na igreja desta forma? Onde apóstolos, bispos e pastores ensinam a roubar, ensinam a mentir, sobem nos altares, chamados altares de Deus, e derramam até lágrimas dos seus olhos, mentindo esses vagabundos, hipócritas, filhos do diabo sem vergonhas. Estão matando a fé do povo, trazendo escândalos para o evangelho, e eu vou pela palavra de Deus aqui. Pastor, você não tem medo de chamar eles de vagabundos sem vergonha? Não, porque a Bíblia chama eles de vagabundos e sem vergonhas. Vamos pela palavra de Deus para que você veja que Deus vai exigir contas em breve. Já começou e vai exigir contas desses camaradas por aí afora, das milhares de almas que estão se desviando, estão desanimadas, estão escandalizadas por esses sem vergonhas ficarem usando o dinheiro de Deus para suas luxúrias, para suas vagabundagens na internet e por aí afora. Tá? Vamos pela palavra do nosso Deus aqui. Olha a igreja. Olha como vivia a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Como vivia, diz a palavra de Deus. Aqui diz assim, ó, vamos lá na Bíblia Sagrada. Livro de 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. 2 São Pedro. Vamos pela Bíblia Sagrada. Eu gosto de mostrar cobra, de matar cobra e mostrar o pau. Então, é 2 São Pedro, capítulo 2 e versículo 2 aqui.
Abra lá a tua Bíblia Sagrada, lá na Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, tá? No capítulo 2, aqui. E o versículo, tá aqui. E também houve entre o povo falsos profetas. Tá falando deles aqui. Como entre vocês haverá também falsos ensinamentos, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresias de perdição. Esse evangelho da prosperidade que eles pregam, essa teoria da prosperidade, é heresia de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eu falava com um homem de Deus essa semana e ele me dizia, Pastor Roberto, dificilmente ele se salva, esses homens aí afora. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Precisa maior esclarecimento do que esse para que você entenda que o caminho da verdade está sendo blasfemado por essa cambada de ladrões que estão aí travestidos de santidade. Olha na internet quantos escândalos. Esses lobos vestidos de bispos, vestidos de apóstolos, intitulado apóstolos do Senhor. Tem uns apóstolos aí que eles já nem podem mais sair do nosso país e visitar certos países aí, porque o chumbo vai comer o couro deles. Há poucos dias da Angola para cá, 2 vagabundos desses apóstolos e bispos que foram lá, roubaram a nação angolana, mentiram lá em nome do Senhor para eles, arrancaram fortunas e fortunas em dólares e estavam trazendo. Um deles chegou no país, foi preso aqui com mais de 15 milhões de dólares. O outro com mais... Eles se mancomunaram os dois e pegaram 30 milhões lá, arrecadaram 30 milhões lá. Na viagem lá para cá, um chegou com 15 milhões, o outro desapareceu pelo caminho juntamente com o dinheiro. Não se sabe o paradeiro desse camarada, se já mataram de lá para cá ou se está por aí se escondendo com o dinheiro. Deixaram lá milhares de pessoas lesadas, escandalizadas. Correram para onde? Vieram para a nação brasileira, que é um país que acoberta todo tipo de ladrão e sem vergonha, a começar pelo Congresso Brasileiro. A começar pelo Congresso Brasileiro aqui, que acoberta. Ai de vocês, advogados e juízes, que dão a sentença por presente e diz a palavra de Deus. A hora de vocês está chegando. A hora de vocês está chegando. Foram lá, roubaram um monte lá, já tem advogado aqui no nosso país esperando para defender esses vagabundos. Enquanto tem irmãos e irmãs dessas igrejas gemendo, sem dinheiro para a luz, sem dinheiro para pagar aluguel, sem dinheiro para comer. Mas são ameaçados por esses vagabundos, quando não dão dízimo e oferta, ainda são amaldiçoados por essa praga. Vamos pela palavra de Deus ali. O senhor está bravo? Não estou brabo. Não estou brabo. É para que eles sintam e vejam como será a ira de Deus sobre esses infames. Vamos pela Bíblia Sagrada aqui, olha o que diz aqui. O caminho da verdade será blasfemado por causa desse tipo de gente. O versículo 13 diz assim, e por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Farão de vocês negócio por avareza, money, cash, dinheiro. Farão de vocês negócio. Negócio. Eles estão preocupados com a tua alma?
dizimista, ofertante, comprador de relíquias ungidas, relíquias sagradas. Estão preocupados com a tua alma? Claro que não. Claro que não. Se tivessem preocupado com a tua alma, a primeira coisa que eles pregariam seria: não roubarás. Não roubarás. Ah, pastor, mas eles pregam na igreja, não é para a gente roubar. Mas eles roubam. Eles não vivem aquilo que pregam. Vamos à Bíblia Sagrada. Quer ver o que diz a Bíblia Sagrada aqui, ó? Livro de São Tiago, capítulo 5, versículo. Vamos pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras aqui, para você ver que eu não estou condenando nem julgando, como tem alguns abestados ainda ficam aí criticando, dizendo que o cara está julgando os homens de Deus. Eu não estou julgando o homem de Deus, estou julgando o lobo. Tem uma diferença entre homem de Deus e lobo, entenda a palavra de Deus. Não estou julgando. Eu estou apontando que tem lobo disfarçado de ovelha aí, ó, roubando, escandalizando, e você é culpado também, que você que está enviando tua oferta, está enviando teu dízimo, está vendendo teus bens e dando para essas igrejas aí, roubar cada vez mais ainda, escandalizar o evangelho do Senhor. Depois vão para a internet gozar da tua cara ainda. Aí quando aparece homens de Deus pregando a verdade, você é o primeiro que se levanta contra. Mas veja bem a tua vida, como é que está essa bênção. A bênção prometida chegou na tua vida? Não chegou nada. Conheço só milhares de pessoas padecendo fome e necessidade aí, que outrora tinha alguma coisa, pelo menos, que Deus havia abençoado enquanto eles estavam nessas igrejinhas por aí afora, que são condenadas por pregarem a verdade. Mas enquanto estavam lá, e sendo fiel, Deus estava abençoando, tinha o trabalho, tinha suas casinhas pequenas, mas tinham um teto sobre a cabeça, tinham os seus veículos, nem que fossem assim, mas tinham. A Bíblia Sagrada diz assim, que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Agora, olha aqui para você. Cuida aqui o que diz a Bíblia Sagrada para você agora. Quer ver? Você que apoia esses vagabundos sem vergonha, olha o que diz a Bíblia Sagrada para você agora que está aí na penumbra aí, tá? Agora, cadê a riqueza que eles prometeram aí? Cadê a riqueza que eles prometeram para você? Livro de 1 Timóteo, vamos pela Bíblia Sagrada, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó. Mas é grande ganha a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas, presta atenção agora, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Precisa palavra mais clara do que essa para dizer que essa pregação desses lobos aí está contra a palavra de Deus? Se Jesus falou que dificilmente um rico entra no céu, que essa gente, tu acha que essa gente aí, tu acha que esses apóstolos aí, milionários que estão por aí mentindo, escandalizando, eles vão querer se converter ao evangelho da verdade? Ah, pastor, mas eles fazem milagres, a Bíblia Sagrada diz que sim, e daí? A Bíblia diz que Deus daria dons aos homens, Deus dá dons, e aí? O que eles fazem com os dons? Isso aí que você está vendo. Passam de homem de Deus a lobos de Satanás. Passam de servos de Deus a escravos do diabo. Avarentos, gananciosos, presunçosos, diz a Bíblia Sagrada. Aqui está. Você é membro dessas igrejas, lembra? Lembra quando tu era lá da igrejinha, aquelas sem muita graça aos olhos da mídia e do mundo? Que tu chegava lá, tu dobrava teus joelhos lá no pó. Lá tu clamava, tu derramava tuas lágrimas, Deus te abençoava. Lá tu tinha um empreguinho simples, mas era abençoado todo mês o teu pão na mesa. Lá tu conseguia um tetozinho sobre a tua cabeça, um carrinho sim, mas tu conseguiu, não foi? Deus te abençoou. E agora? E agora? Deixou Satanás encher teu coração também com essa ganância? De lanchas? Comprar uma ilha só para ti?
Uma mansão à beira de uma montanha? Carrões de luxo? Coitados. Coitados. Deuteronômio 28:66, que a nossa vida, passa assim. 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 Ou vocês acham que Jesus está brincando? Vocês acham que Jesus está dormindo? Vocês acham que Jesus não está vendo essa sem-vergonhice toda que eles estão apregoando? Vocês acham que Jesus não está vendo toda essa vagabundagem que eles estão praticando em nome do Evangelho? Vocês estão pensando que Deus vai deixar barato isso? Escandalizando. Vocês estão achando que o sangue derramado na cruz do Calvário foi por esse tipo de vagabundo sem vergonha? Vocês acham que Jesus ia sofrer tudo o que sofreu para salvar esse tipo de gente que continua crucificando ele, continua escandalizando todo o seu sacrifício santo e perfeito? Você acha que Jesus ia passar tudo o que passou para salvar esse tipo de gente que estão gozando ainda do Evangelho, zombando dos crentes? Zombando daquelas irmãzinhas lá que passam a sua vida dentro de uma igreja orando, jejuando, chorando lá para Deus abençoar o povo, abençoar a igreja? Enquanto eles estão por aí na internet gozando da cara dos outros aí? Deus é justo! Vamos aqui. A palavra do nosso Deus aqui. São Tiago, no capítulo 5, no versículo 1. Quer ver? Abra lá a tua Bíblia. Vamos dar uma lida ali. No livro de São Tiago, no capítulo 5, e o versículo 1, que diz assim, olha só. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Tá chegando. Tá chegando. Pastor, o senhor não gosta dos ricos? Não, eu gosto dos ricos. Oro pelos ricos. Oro pelos empresários que colocam uma empresa e pagam uma fortuna de impostos para enriquecer outros lá em Brasília. Outros que pagarão a sentença de morte eterna pela ganância de matarem o povo com tanto imposto, enquanto eles esbanjam, criam leis para defenderem a si mesmos seus roubos, condenam alguém que rouba uma galinha, mas esses vagabundos de gravata, de colarinhos brancos em Brasília, chamado de vossas excelências, roubam a nação a céu aberto, escandalizam a nação a céu aberto, impondo impostos onde o trabalhador não consegue. Eu oro pelos ricos, para Deus prosperar os ricos, que abrem uma empresa e empregam 10 pessoas ali. Outro rico abre outro negócio lá e emprega mais 20 pessoas. Eu oro por esse tipo de rico, para que Deus os ajude a permanecer com as suas empresas abertas numa nação aonde é impossível praticamente. É por esse tipo de rico que eu oro. Agora, por esse tipo de rico, safado, sem vergonha, ladrão, que usa a Bíblia Sagrada para roubar a nação, destruir com a fé, escandalizar o Evangelho, esse eu rogo a Deus que os mate e logo entregue a Satanás. Que sejam entregues a Satanás para a destruição da carne podre deles. Para que Deus ainda possa, pela misericórdia, salvar a alma desse tipo de serpente, raça de víbora. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vocês. E comerá o fogo a vossa carne. Coitados, viu? Coitados. Tem um rico, que era dessa laia, que está até hoje, desde que Jesus esteve aqui, ele está lá. O fogo comendo ele, e ele pediu uma gota de água, até hoje não teve, e não terá por toda a eternidade, disse Jesus. Entesourastes para os últimos dias. Olha só.
deliciosamente viver sobre a terra e vos deleitasse e cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Se o justo que vai na tua igreja não levar o dízimo, ele está condenado. Pela tua boca, né? Pela tua boca, você diz que ele está condenado porque ele é infiel. Se ele não levar a oferta, ele é um infiel, está condenado. Se não pagar tanto em determinados votos, ele é um infiel, um avarento, justo. Mas tu não é um avarento nem injusto, né? Tu é o cara. Tu é o cara que acha que vai se safar. Medita um instante que a tua riqueza, meu amigo. A partir do momento que tu começar a fechar os olhos aqui e entrar na eternidade, tu vai ter uma surpresa tão desagradável. Mas tão desagradável. Tá achando que vai ter um anjo te esperando ali para te levar para o céu depois de zombar do evangelho, escarnecer de Deus, escarnecer da palavra de Deus, zombar dos fiéis que te enriqueceram. E quando os fiéis bateram na porta da tua casa ou na porta da tua igreja, aleluia, para pedir uma ajuda financeira para pagar o seu aluguel, você fechou a porta, mandou eles trabalhar, mandou eles olhar para cima de onde virá o socorro deles. Sim, o socorro da alma deles vem lá de cima, mas o teu vai vir da teu, tu não vai ter socorro. Tu não vai ter socorro. Alguns anos atrás, estava eu passando uma luta velha ferrenha, desempregado, sem condições de dinheiro para nada, nada mesmo. E não porque eu fosse um vagabundo, não, porque eu sempre corri atrás do trabalho. E em casa não havia mais quase absolutamente nada, nada, nem para um gás eu tinha. E o desespero foi grande, família. Fui até um desses pastores, onde eu congregava. Afinal de contas, eu estava sustentando ele, a família, com meu dízimo e oferta enquanto eu estava empregado. Ligo para o determinado pastor. Ô pastor, eu estou numa situação assim, 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 mas é passageira. O senhor consegue me emprestar R$50? Comprar um gás e alguma comida para dentro de casa? Irmão, eu não faço essas coisas, mas vem aí que eu vou dar um jeito. Saio a pé. A pé. Longe, longe, longe a casa dele que nós. E me lembro que quando chegamos na frente da casa dele, casona bonita, nós pagávamos o aluguel para ele, porque a igreja, tirava da igreja, tá? O mesmo se escondeu atrás de uma cortina lá para não nos atender. Então, se não quisesse ajudar, era só ter dito, olha, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Eu teria entendido. Mas se escondeu lá. Eu não nasci ontem. Dei a volta, eu fui no orelhão e disse para uma pessoa, fica cuidando. Fica cuidando. Se chega alguém nessa casa aqui depois que eu sair daqui. E fui. Ligo do orelhão, ele não conseguiu identificar o número, atendeu o telefone dentro de casa. Digo, obrigado, pastor. Eu toquei 1 milhão de vezes sua campainha, bati palma. O senhor trancado dentro de casa, obrigado, viu? Então tivesse dito para mim que não ia me ajudar. Mas de noite eu tô lá na igreja, viu? De noite eu vou lá na igreja glorificar a Deus pela luta que eu tô passando hoje. Eu cheguei agora, irmão, em casa. Digo, mentira. Desliguei o telefone e fui para casa. Aborrecido, chorando, sabe? Me lembro que saímos dali, fomos revirar o bairro, pedir fiado. Conseguimos, graças a Deus, depois de tanto caminhar, cansado, com a barriga vazia, conseguimos. Achemos lá um pobre, que tinha uma fruteirinha velha, bem simplesinha. Disse ele assim para mim. Cheguei para ele, olha, seu Gabriel, seguinte, estou passando por uma necessidade assim, mas é momentâneo, tá? Eu preciso de uma ajuda aí, eu só quero, um pacote de arroz, um pacote de açúcar, uma lata de azeite, é só essas coisas básicas assim, sabe? Por uma semana e meia no máximo, aí se Deus quiser até lá eu já vou ter
trabalhado de novo, achado alguma coisa pra fazer. Ele disse, "Cê é bobo, guri. Pega o que tu precisa aí." Peguei algumas coisinhas básicas lá, quando eu cheguei no balcão, eu mandei tu pegar o que precisa. Eu disse, não, seu Gabriel, é só o básico. Não, vai lá e pega um refrigerante, pega uma bolacha pra ti, rapaz. Pega umas frutas lá pra tua família. Pega uns docinhos lá também. Era Deus falando na boca dele, porque a luta tava terminando já, graças a Deus. Já fazia tempo. Peguemos sempre, fomos pra casa. De noite se aprontemos, fomos pra igreja. Chegamos lá, sentemos lá na entrada da igreja e fiquemos lá, adorando o Senhor. O mesmo camarada entra na igreja, quando nos vê, leva um choque, mas vai pro altar, toca o barco como se não tivesse assassinado praticamente. A Bíblia diz que aquele que aborrece o irmão, que é um homicida. Pagou caro, viu? Ele pagou caro o preço. Oxalá esteja se arrependido e convertido de novo, mas pagou muito caro o preço na sequência ali. Não vou nem dizer o que aconteceu, porque não convém, tá? Mas é para que essa cambada aí fique sabendo que Deus está vendo a aflição do justo. Deus está vendo a aflição do justo. Eu não vou me deter muito aqui nessas palavras aqui. Não vou me deter muito nessas palavras aqui. A condenação está lançada, não tenha dúvida disso. A própria Bíblia vai condená-los, as Escrituras Sagradas. Agora eu quero que você, crente, que tem contato com essa gente, que tu sabe que eles agem dessa maneira, tá aí escancarado a céu aberto para quem quiser ver as obras deles. Compartilhe essas mensagens. Pode ser que ele se acorde ouvindo uma mensagem dessa. Pode ser que Deus deu arrependimento para eles caírem em si e pararem de escandalizar, pararem de roubar da maneira que roubam. Tá bom? Se sentir no teu coração de compartilhar, compartilhe, ajude outras pessoas a saírem da mesma lama que essa gente vive. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Mas eu quero fazer uma oração antes. Tá? Porque essa gente tem a mania ainda de quando são repreendidos, ficarem amaldiçoando. E eu quero te dizer que não é Deus que trabalha na maldição deles, é o capeta. É o diabo que trabalha nas maldições deles, porque Jesus disse assim, abençoeis os que vos perseguem, não os amaldiçoeis. Feche os teus olhos um instante. Glorioso e soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, quero lhe apresentar, meu Deus, as milhares de pessoas que compartilham conosco da mesma fé. Também quero lhe apresentar, meu Deus, esses lobos que estão, ó Pai amado, travestidos de santidade, chamado de bispo, chamado de apóstolo, chamado de pastor, de missionário, não interessa, Senhor. Eu quero que o Senhor repreenda todas as palavras de maldição que esta gente lança sobre o teu povo. Toda palavra de maldição que eles amaldiçoam o teu povo, que não dá riqueza para eles, ó Deus. E neste momento, em nome de Jesus, ó Pai amado, repreenda todas as palavras de maldição, ó Deus, e abençoa o teu povo, meu Pai, que foi enganado. Ajuda o teu povo que está sendo enganado a abrir seus olhos e sair desses lamaçais. Ó meu Deus, tira da lama estas pessoas, ó Pai, que são enganadas, meu Deus amado, em nome do Evangelho, que são enganadas, são roubadas em nome do Evangelho. Meu Deus, faça com que essas pessoas olhem para como vivia a igreja primitiva, para que elas também sejam beneficiadas das tuas bênçãos, ó Pai amado. Meu Deus, quantas viúvas padecendo, meu Deus amado, quantos órfãos padecendo. E a tua palavra diz que a religião pura para com o Senhor é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo. Meu Deus, ajuda esse povo a entender a tua palavra. E no nome de Jesus, abençoa a todos os desempregados, os necessitados, meu Pai amado, que te servem, que lutam, não só isso, mas como aqueles que ainda não lhe conhecem. Socorre pelo amor do teu grande e eterno nome essas pessoas. Eu peço no nome de Jesus e os abençoo nesta hora para que o teu grande nome seja glorificado e exaltado. Amém, Jesus. E amém. Que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor Jesus.